pé, a gente acha que todo mundo está em pé, né? Jeremias 17. Hoje eu quero falar de confiança no Senhor ou confiança em Deus. E o texto que eu escolhi é de Jeremias, capítulo de número 17, a partir do verso de número 5. Então, se você estiver com a Bíblia, em casa ou aqui na igreja, abre em Jeremias 17, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Somente até aqui. Eu escolhi esse texto para falar um pouco sobre a nossa confiança em Deus. Eu quero perguntar a você, e você pode responder dentro do seu coração, mas você confia em Deus? Você tem colocado a sua confiança no Senhor? O texto aqui de Jeremias ele é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Jeremias ele profetizou talvez no pior tempo que a nação de Israel enfrentou, que foi o tempo em que os israelenses ou judeus eles foram levados cativos ao povo babilônico, e eles passaram 70 anos na escravidão. O profeta nessa época era o próprio Jeremias. Diz que ele viu com os olhos dele toda a perturbação, todo esse saque, todo esse cativeiro que o povo enfrentou, o povo de Deus. E ele escreve aqui o capítulo de número 17 com uma autoridade para falar nesse assunto. Jeremias ele era conhecido como profeta chorão, porque ele viu muita desolação, ele viu muita tristeza na nação de Israel. E ele escreve aqui esse capítulo de número 17, falando um pouco da questão do pecado, do engano, e o que o pecado e o engano traz de destruição para a vida do ser humano. E no versículo de número 5, ele começa a tratar então a questão da nossa confiança no Senhor, ou a nossa confiança em nós mesmos. No versículo 5 ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos isolar agora esse versículo de número 5 e entender um pouco o que Deus quer falar conosco. O que o profeta está querendo transmitir a nós a respeito sobre confiarmos em nós mesmos? Jeremias ele fala que eu e você nos tornamos malditos quando nós colocamos a nossa confiança em um homem. É isso que a palavra fala: maldito o homem que confia no homem. E por que nós somos malditos por confiar em alguém? Por que nós somos malditos? Porque não existe um homem que vai suprir as minhas necessidades e as suas necessidades por inteiro. Os homens podem fazer algo por nós, mas ele não pode fazer tudo por nós. Os homens podem nos ajudar em algumas situações, mas não em todas as situações. Muita gente abandona a igreja, e pior, abandona o evangelho e abandona Cristo, porque colocou a sua confiança em alguém. Depositou a sua confiança em um homem que era feito da mesma matéria.
Não existem poucas pessoas, irmãos, não existem poucas pessoas que são chamados hoje de desigrejados. Pessoas que estiveram no nosso meio, conviveram conosco, andaram conosco, ouviram a mesma palavra que nós ouvimos, mas que decidiram colocar a sua confiança em um homem. E sabe o que aconteceu? Essa pessoa se frustrou, essa pessoa foi enganada, essa pessoa foi talvez usurpada. E aquela confiança que ele tinha naquele homem ou naquela pessoa foi assim destruída. Por isso que a palavra fala que nós não devemos confiar no homem. E eu quero estender um pouco mais isso. Nós não devemos confiar em nós mesmos. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem e que faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que muitos de nós confiamos em nós mesmos. Tinha uma expressão que a gente usava quando era menino, a gente dizia assim: eu confio no meu taco. Vocês já falaram isso? Eu não sei se em Ribeirão era assim, em Penápolis era assim, em Rio Claro. Não, pode deixar que eu confio no meu taco. Irmãos, quando nós falamos que a nossa confiança, ou nós confiamos no nosso taco, que nós confiamos na nossa força, quando nós confiamos na nossa capacidade, quando nós confiamos na nossa inteligência, na nossa esperteza, quando nós confiamos em nós mesmos, nós seremos destruídos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala no versículo de número 9, só adiantar um pouquinho, ele diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nós estamos também fazendo errado, porque o nosso coração muitas vezes nos engana. Não são poucas as vezes que nós somos enganados por nós mesmos. Achamos que a decisão é a certa, achamos que a decisão é a correta, e quando nós tomamos a decisão, o sofrimento vem sobre as nossas vidas. A gente pode colocar em diversas áreas na nossa vida, na questão familiar, na questão de amizade, na questão financeira. Não, eu vou fazer tal investimento porque vai dar certo, e colocamos a confiança no nosso trabalho, na nossa força. E as coisas não saem do jeito que a gente quer, ou como deve sair, e a gente se frustra. Muitos de nós temos colocado a nossa confiança na capacidade que nós temos de resolver os problemas. Não é errado eu querer resolver um problema. Errado é confiar que eu vou dar conta de resolver um problema. Errado é tirar a minha vida do centro da vontade de Deus e colocar o eu no trono do meu coração. A Bíblia fala que o nosso coração, ele é enganoso. Muita gente fala assim: ah, mas quando você foi casar, qual que é a direção que Deus te deu? Não, pastor, eu senti no coração que aquele homem era para a minha vida, eu senti no meu coração que aquela mulher era para a minha vida. Irmãos, nós não podemos viver apenas de sentimento nosso. Nós temos que viver de acordo com os ensinamentos que o Senhor traz para cada um de nós. Muitos sofrimentos nós enfrentamos na vida porque nós colocamos o nosso coração em primeiro lugar. Eu já comprei carro financiado. Já comprei. Esse último que eu tive, eu peguei um dinheiro da minha mãe, não precisei financiar, mas estou devendo para minha mãe. O fato é que quando a gente vai comprar algo, ou um carro, ou qualquer outro bem que exija um dinheiro maior, a gente vai numa concessionária. Ou a gente vai no estacionamento, ou a gente vai na OLX tentar procurar alguma coisa, e o nosso coração, ele começa a fazer o que com a gente? Começa a florar um desejo. Quando eu fui trocar meu carro, eu cheguei na concessionária para comprar um carro X. E o vendedor queria vender um carro Y. E eu falei: mas ô fulano, vai dar uma diferença muito grande. E a fulana disse: pode ficar tranquilo, que essa diferença você faz em suaves prestações de não sei quanto por mês. E se eu não aquietasse o meu coração, a chance de eu tomar uma atitude ou de decidir de maneira errada era grande. Você compra e no primeiro mês vem lá, não é um carnê, vem uma Bíblia, né? Com não sei quantos meses a pagar. E cada vez que você vai pagar, você fala: por que eu fui comprar esse carro? Eu não estou dizendo que não pode comprar financiado, irmãos.
Eu estou dizendo que a gente tem que saber o quanto a gente ganha, o quanto eu posso pagar, para que a decisão que eu estou tomando não afete a minha vida e a vida dos meus familiares. Quantas pessoas nesse anseio compram coisas consultando o próprio coração e coisas que muitas vezes ficam paradas dentro de casa. Nós precisamos pedir para que Deus sonde o nosso coração e para que a gente possa enxergar se a nossa confiança tem sido colocada em nós mesmos ou se nós temos colocado a nossa confiança e o nosso coração nas mãos do Senhor. Quando Jeremias usa essa expressão, né, que ele fala que enganoso é o nosso coração, mais de todas as coisas e desesperadamente corrupto, é para que a gente fique em alerta. O meu coração e o seu coração, ele é corrupto. A gente entende muito de corrupção, né, no país que a gente vive. O que é uma pessoa corrupta? É aquela que faz o quê? Superfatura, que engana. Né? A gente conhece vários aqui no Brasil, né? Aqueles que sempre dão um jeitinho para ganhar mais e prejudicar o outro. Esses dias eu estava lendo sobre um promotor, ele disse que a corrupção mata mais do que assassinatos e acidentes no nosso país. Você fala, mas pastor, como que mata mais? Em Petrópolis agora, que teve aquela enchente que matou várias pessoas, o governo federal deu não sei quantos milhões para que o governador e o prefeito fizessem as obras para que quando viesse a enchente não destruísse Petrópolis. Pergunta a você, eles fizeram as obras? Não. E várias pessoas são mortas, devastadas com as vidas devido à corrupção. Agora tira a corrupção dos corruptos e coloca para dentro de você. Dá para você confiar no seu coração? Se a Bíblia está falando que o seu coração é corrupto, dá para confiar no seu coração? Por isso que Jeremias fala que nós nos tornamos malditos quando nós colocamos a confiança no homem e quando nós colocamos a confiança em nós mesmos. E sabe qual que é a consequência disso? Que o nosso coração se aparta do Senhor. Esse é a pior coisa que pode acontecer. Quando o nosso coração se aparta do nosso Deus, quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Versículo 6 diz assim: porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Jeremias reforça a ideia de que aquele que confia em si mesmo, ou confia no outro, ele é comparado a um arbusto solitário no deserto. Só tem areia à sua volta, e só tem esse arbusto. Fala que será uma terra não habitada, né? Será uma terra salgada, e essa pessoa morará nos lugares secos do deserto. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa vida vai ser uma sequidão. Quer dizer que nós não teremos alegria, quer dizer que nós não teremos paz, porque nós tiramos a confiança em Deus e colocamos a confiança em alguém ou em nós mesmos. No versículo 7, Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ao contrário daquele que confia em si mesmo ou no homem, aquele que confia em Deus é o inverso disso. A Bíblia fala que esse homem que confia no Senhor, a primeira expressão que ele usa é bendito. Eu sou bendito quando eu coloco a minha confiança em Deus. Mais do que isso, além de ser bendito, ele diz também que o homem que confia no Senhor é bendito e cuja esperança também é o Senhor. Irmãos, nós precisamos entender esse versículo a fundo nas nossas vidas. Em quem você tem colocado a esperança da sua vida, da sua família, do seu trabalho, de tudo, do seu futuro? Em quem? Muita gente colocou a esperança na poupança, muita gente colocou a esperança em investimentos. Eu ouvi da minha psicóloga que um investidor aqui de Ribeirão, ele perdeu em investimento 3 milhões de reais. Imagina, talvez aquilo que a gente não vai ganhar a vida inteira, esse homem perdeu em um dia, no investimento que ele havia feito. 3 milhões de reais.
É pecado investir? Não. Nós temos que investir. Para que lá na frente, quando a gente ficar um pouquinho mais velho, a gente tenha recursos para se manter no mundo. Agora, não coloque a sua esperança em investimento. Não coloque a sua esperança em bolsa de valores. Não coloque a sua esperança em algo que possa crescer e dar uma rentabilidade maior. Coloque a sua confiança em Deus e a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança nele. Eu lembro daquela vez que o Collor, ele deu um golpe nas poupanças. Vocês lembram? Quem é dessa época aí? Tem uma turminha aqui, né? Muita gente se matou, porque tinha a esperança na poupança, tinha o seu suor na poupança, e de repente um governo corrupto, ele arranca tudo dos trabalhadores. Não coloque a sua esperança em qualquer coisa, mas coloque a sua esperança somente no Senhor. E como nós seremos se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, além da nossa confiança e esperança? No versículo 8 diz: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Jeremias ele faz agora um paralelo dizendo que o homem que confia em si mesmo ou no outro homem, ele é igual um arbusto no deserto, ele será uma terra inabitável e salgada. E o inverso disso, Jeremias fala que aquele que coloca a sua confiança em Deus, ele é alguém que foi plantado junto aos ribeiros de água. Quando eu viajo, eu gosto muito de olhar para a paisagem, né? Além de às vezes querer dar uma cochiladinha no carro, eu gosto de olhar a paisagem. E eu sempre reparo que nas margens dos rios, ou aonde tem rio, o verde das árvores ele é diferente. Você já reparou isso na estrada? Quando você está passando, nem que seja um riacho, nem que seja um córrego, mas a gente vê que a árvore, a mata ali à volta, normalmente é verde. A não ser que um homem taque fogo ou coisa do tipo. Mas normalmente é verde. Por quê? Porque as raízes dessas árvores, elas embaixo, né, da terra, elas se esticam e elas vão sugar da água as vitaminas para que ela possa sobreviver e manter-se verde. É isso que Jeremias está falando com a gente. Quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, é como essa árvore. A chuva, irmãos, pensa nisso. A chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. A tempestade que dá na casa do meu vizinho é a mesma tempestade que dá na minha casa. O mesmo vizinho que sofre um acidente de carro, eu também posso sofrer um acidente de carro. Qual que é a diferença então? Sabe qual que é a diferença? É que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Quando vem o tempo ruim, de que maneira que a gente vai estar? Firme. Porque nós estaremos arraigados em Cristo. O que Jeremias está tentando dizer é isso, que a sequidão vai vir. Os momentos difíceis virão, mas a nossa vida não depende de nós mesmos. A nossa vida depende de um manancial, que a gente pode falar que é esse manancial de Deus, dessas águas vivas que Ele derrama sobre os nossos corações. Porque tempo difícil todos nós iremos enfrentar. A diferença é que aquele que serve a Deus vai ser sustentado por Deus. O tempo está difícil, não está de viver? Cada vez que a gente vai no mercado, qual que é o sentimento que vem no seu coração? Eu fico 10 dias sem ir, a hora que eu olho e falo, meu Deus, se Danone estava 4, agora já foi para 6. O leite estava X, agora foi para Y. A carne estava A, agora está Z, né? Sobe. Mas o que eu quero dizer é que quando nós colocamos a confiança no Senhor, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. A sequidão vai vir. Os momentos difíceis nós enfrentaremos. Mas aquele que está plantado em Deus, ele vai suportar a sequidão. E ele não vai suportar de qualquer jeito. A palavra fala que esse homem, ele vai vir o calor, né? Vai vir a sequidão, mas a folha ficará verde. E quando vier a sequidão, ele não vai se perturbar
e nem deixar de dar frutos. Quando eu leio essa palavra, eu lembro no início da pandemia, quando ela começou. A gente ainda não estava entendendo o que estava acontecendo, mas de repente veio, fecha igreja, fecha escola, fecha comércio, fecha tudo. E aí eu falei, Senhor, e agora? Como que nós vamos fazer? Você passava pelas ruas de Ribeirão, uma cidade grande, tudo vazio. Os pais de família desesperados. E eu sabendo que a igreja, a maioria são autônomos, pessoas que estão trabalhando em empresas, alguns funcionários públicos, aposentados, mas eu falei, Senhor, da onde virá o nosso sustento? Porque uma igreja, ela sobrevive, friamente falando, das entradas que os irmãos trazem para nós. E eu ficava pensando, se é difícil arrecadar dízimo com culto presencial, imagina culto online. Na minha mente eu falava, se era difícil a gente arrecadar para pagar tudo, como vai ser agora fechada a igreja? A gente não dominava, o Nani não dominava ainda, né, Nani? Já tinha gravado, mas a gente não sabia ainda o que era fazer ao vivo. E eu olhava para mim e falava, Senhor, eu vou ter que aprender agora a falar na frente de uma câmera, para que as pessoas, chame a atenção das pessoas, para que eu continue pregando o evangelho, e as pessoas continuem acreditando que a igreja não morre, que ela ainda está viva. E aí passou o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, e já está fazendo 2 anos agora em março, que a pandemia está presente na nossa vida. Mas eu quero dizer a vocês, irmãos, que em nenhum momento, a nossa igreja deixou de arrecadar para abençoar outras pessoas. E nesse ano de pandemia, a gente conseguiu ajudar viúvas, a gente conseguiu ajudar pessoas que estavam precisando de acompanhamento médico, psicólogos. A gente conseguiu fazer além daquilo que a gente estava fazendo antes, num tempo de sequidão. E eu olho para tudo isso e falo, é o Senhor que é o dono dessa obra, é o Senhor que é o dono da igreja. Nós temos que colocar a nossa confiança nele. Nós temos que depositar a nossa fé somente nele. Só nele. Nós não sabemos como vai ser esse ano agora. Em outubro tem eleições. Vem uma agitação, mas irmãos, confie em Deus, não em político. Confia no Senhor. Faz a sua parte, quer votar, ora pedindo direção a Deus, mas coloque a sua confiança no Senhor, somente nele. José, quando ele estava preso e ele foi transportado para governador do Egito, ele disse assim, vai vir 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E José não deixou de confiar no Senhor. E além disso, José, anos atrás ele tinha falado que ele seria líder na família dele. E os irmãos não entendiam essa verdade. Mas quando veio a sequidão e os irmãos foram ao Egito procurar mantimento, quem estava lá como governador? O próprio José. E ele disse, não se desesperem e não fiquem apavorados e com medo, porque Deus me adiantou à frente de vocês para que hoje eu pudesse dar o sustento a vocês. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que José colocou a confiança dele no Senhor. Coloque a sua confiança no Senhor. Amanhã quando você acordar, fala, Deus, eu coloco a minha confiança em Ti. Ao deitar, Senhor, eu coloco a minha confiança em Ti. Nos negócios que você está fazendo, coloque Deus à frente. A venda de algo, a compra de algo, coloca Deus à frente. A escolha de faculdade, a escolha de andar com alguém, coloque Deus à frente. E quando nós colocamos o Senhor à frente, os nossos planos não serão frustrados. E mais do que isso, Ele há de nos sustentar nos tempos difíceis. Se eu estou debaixo da obediência, se eu estou debaixo da confiança em Deus, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Se eu estiver obediente à sua palavra, confiando somente nele, Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. É isso que a palavra fala. Que nessa noite você reflita um pouco em quem você tem colocado a sua confiança. Em quem você tem colocado as suas esperanças. Em quem você tem depositado a sua fé.
em homens, em pessoas, ou você tem depositado a sua fé em Deus? Vamos orar ao Senhor essa noite? Eu queria que você parasse um pouco, você que está aqui na igreja, você que está em casa, para refletir um pouco sobre em quem você tem colocado a sua confiança. Quando nós trazemos a nossa confiança para nós mesmos, irmãos, nós desagradamos ao nosso Senhor. Quando a gente acha que depende de nós e não de Deus, nós desagradamos ao nosso Deus. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito que se manifesta em cada um de nós. Talvez hoje você entrou aqui ou está em casa cansado de lutar com a sua própria força. E Deus está dizendo: coloca essa causa nas minhas mãos. Coloca a sua confiança em mim. E Ele há de suprir as nossas necessidades. Ele há de curar, Ele há de libertar, Ele há de restaurar aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas. Feche um pouquinho os seus olhos, nós vamos orar por cada um de nós essa noite. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Muitas vezes nós falamos que nós confiamos no Senhor, que a nossa fé está depositada em Ti, mas quando as lutas vêm, o nosso coração é perturbado com o desespero. Quando a enfermidade toca em nossas vidas, nós ficamos aflitos. Quando nós enxergamos o mal se aproximando, quando nós percebemos que as coisas não estão indo bem, a nossa fé é abalada, Senhor. E nessa noite, o Senhor falou a cada um de nós, para nós tirarmos a nossa confiança em homens, tirarmos a nossa confiança em nós mesmos e depositarmos a nossa confiança somente no Senhor. Ó Deus, eu não sei o que as pessoas estão passando, mas o Senhor sabe. Eu não sei se muitos estão confiando em si mesmo, muitos estão confiando numa palavra que alguém deu, de emprego, de ajuda. Senhor, eu não sei o que elas estão enfrentando, mas eu sei que se nós colocarmos a nossa confiança em Ti, nós não seremos frustrados. Quando nós colocamos a nossa confiança em Ti, nós temos a certeza e a garantia de que o Senhor trabalhará em favor de cada um de nós. Não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor vive, o Senhor está assentado, Jesus, à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E o Senhor deixou o Teu Espírito Santo também para nos fortalecer e aumentar a nossa fé no Senhor a cada dia. Pai, que o Senhor nessa noite possa visitar cada coração, cada filho Teu, cada filha Tua, que está aqui talvez desesperado, aflito por alguma situação difícil que está enfrentando na vida. Eu peço, aumenta a nossa fé em Ti, Jesus. Aumenta a nossa confiança no Senhor somente, para que possamos crer que o Senhor fará muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nossas vidas. Ó Deus, toque em cada coração, toque em cada vida aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção e depois nós estaremos orando pelos pedidos aqui do YouTube. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Senhor. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao Teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Senhor. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Senhor. E tu és Deus. guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Leva-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Você pode ficar em pé, por favor? Aleluia. Que bom ouvir essa canção, né? Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nós podemos descansar. Porque amém. Acabou a bateria do microfone. Quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, o nosso coração se inunda dessa paz. Quando a gente deixa de confiar em nós ou no outro, e nós depositamos a nossa fé nele, Deus ele traz esse presente que é a sua paz. A gente pode descansar e saber de uma coisa, que ele vai fazer no tempo dele, de acordo com a sua vontade. Amém? Nós temos alguns pedidos aqui de oração. Deixa eu ver se tem alguém aqui. A Rosa agradece as bênçãos e ela pede por ela, pelo Manuel, pela filha Andréia, pelo filho Adriano,
o Álvaro, que é bisneto, pela saúde, para que Deus recupere a saúde deles. A Ruth Alves pede oração pela família, por ela e por todas as pessoas que perderam sua família em Petrópolis. A Rosa agradece pela recuperação do Covid, do filho Alexandre e da sua namorada. A minha esposa pede oração pela saúde da Rita. A Rita, ela está com dengue, né? Ela está um pouquinho mal ainda, que a gente possa lembrar da Rita, para que Deus visite ela com saúde. A Silvana Galo também, pela saúde dela. E a Ana pede também pela paz, pelos países da Ucrânia e da Rússia também, que está ali já com rumores de guerra, né, e alguns ataques já durante essa quinta-feira. A Paula pede pela família da Ingrid e por suas filhas. A Denise Rossi pede oração pela vida dela, pela família. A Janete pede oração pelo filho Rafael, para ter um encontro com Deus, pela libertação dele. E ela agradece também pela cirurgia que ocorreu tudo bem. E o Dimas pede pela Dona Mercedes, Alexandre, Osvaldo, Valdir, o Gabriel, Walter, Clarice, Tiago, Max, Marcos, o garoto Raul, pelos empresários e pela vida dele. Vamos levantar um clamor essa noite. Se você também tem algum pedido, coloque diante de Deus agora, nesse momento, para que Ele possa responder, ouvir e responder a sua oração. Pai, nós nos apresentamos diante de Ti agora em oração. Nós apresentamos diante de Ti todos esses pedidos que foram feitos através aqui do chat, do YouTube. Ó Deus, pedidos que as pessoas estão fazendo também presencialmente aqui na igreja. O Senhor conhece todas as nossas necessidades, Pai. E a Tua palavra, de maneira clara, veio ao nosso encontro essa noite para dizer que nós devemos colocar a nossa confiança somente em Ti, Jesus. Que a nossa fé esteja ligada no Senhor. Nós sabemos que é só o Senhor quem tem poder para curar, para restaurar, para libertar. E nós aqui apresentamos, ó Deus, cada família, cada pessoa, aqueles que estão enfermos, aqueles que, ó Deus, estão precisando, ó Deus, da mão forte do Senhor sobre a vida delas, sobre os seus familiares também, com cura, com libertação, com salvação, Senhor. Pessoas que estão aflitas, desesperadas, passando por situações difíceis na vida, que nessa noite o Senhor estenda as Tuas mãos de misericórdia e possa socorrer, ó Deus, cada uma dessas pessoas que apresentaram aqui os seus nomes. Nós queremos também orar pela paz no mundo, Senhor. Queremos orar pela Ucrânia, pela Rússia. Ó Deus, esses ataques que tiveram nessa quinta-feira, Senhor, tem misericórdia, Pai. Quantas crianças ali, quantos idosos, viúvas, pessoas, ó Deus, que estavam ali, Senhor Deus, e que perderam seus familiares nos ataques, que estão desesperadas, aflitas. A igreja que está ali também na Ucrânia, Senhor, tem misericórdia dos nossos irmãos. Protege cada um deles em Cristo Jesus, Senhor, e que haja paz, ó Deus, no nosso mundo, na nossa nação, que haja paz na nossa cidade, na nossa família, que haja provisão de Deus e as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre cada um de nós, Pai. Nessa noite, ó Deus, nós oramos pela Tua igreja que está presente aqui e por aqueles que estão em casa e pedimos, ó Deus, alcança cada coração, alcança cada família, Senhor, e envia Tua provisão a cada um de nós. Que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Cumprimente quem está ao seu lado e até amanhã, para alguns, na nossa vigília de oração. Deus abençoe a todos.